Olá, estudantes do 8º ano e todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim. Eu sou a Silene Félix, este aqui é o meu sinal e nós temos aí como intérprete hoje a Cauene. Sejam bem-vindas aí, Cauene e todos mais. Vamos à nossa aula. O título da nossa aula na tela para vocês: A Ciência e os Morcegos. Então já perceberam que eu coloquei ciência com letra maiúscula e os morcegos. O que tem de relação entre ciência, morcego, ciência? O que você pode pensar nesse contexto aí? O que a professora vai trazer hoje nesta aula? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos ver os objetivos, na sequência vamos falar mais sobre o nosso título. Objetivos da nossa aula: reconhecer a presença dos discursos no artigo de divulgação científica. Quando eu falo a presença dos discursos, é saber se o texto está em primeira pessoa, terceira pessoa, quem é a pessoa que escreveu ali ou as pessoas que articulam no texto. Próximo objetivo: identificar informação explícita no texto. Informação que eu consigo grifar, localizar, tenho fácil ali ao texto ou no texto. Próximo objetivo, nós temos aí utilizar-se do levantamento de hipóteses como uma ferramenta de reflexão sobre as funções da utilização do artigo de divulgação científica. Aí na parte que eu falo hipóteses, aí sim não é algo explícito, tem algo implícito, porque você vai deduzir sobre o que provavelmente está falando ali no texto. Então vamos lá. Nós falamos nas aulas anteriores sobre artigo de divulgação científica, lemos em 3 partes um texto, nós vimos ali também infográficos e gráficos que facilitam no entendimento de um artigo de divulgação científica. Hoje, eu quero também que vocês pensem, revejam aí, se vocês recordam o que é um artigo de divulgação científica, qual é a finalidade de um artigo de divulgação científica, qual tema ou quais temas são abordados e qual é o público-alvo. Eu vou dar 1 minuto para vocês mandarem aqui as respostas e na sequência vamos falar sobre essas características e estrutura de um artigo de divulgação científica. Então vamos lá, 1 minuto. Então voltamos, eu tenho certeza, estudante, que você recorda, que você lembra quais são as características aí de um artigo de divulgação científica e os prováveis temas e assuntos que são aí direcionados, que são trabalhados. Então, na tela aí para vocês. Então, primeiro, o que é um artigo de divulgação científica? Um artigo de divulgação científica é um texto que se propõe, que produz o levantamento de contas ou situações relacionadas à pesquisa. Nós temos os aprofundamentos teóricos e resultado de investigações sobre um determinado assunto. Ou seja, é algo que é pesquisado, tem todo um levantamento teórico e prático e traz aí esse assunto para a comunidade. Qual a finalidade? A finalidade é difundir, disseminar, trazer o conhecimento científico para a população. Qual é ou quais são os assuntos, qual é o assunto ou quais são os assuntos que normalmente são abordados? São diversos, podem ser geralmente relacionados a estudos, a experimentos, tudo da área da ciência. Então, muitos assuntos relacionados à ecologia, à cidadania, à questão também do meio ambiente, enfim, são vários assuntos aí. E tudo que trazem experimentos. Público-alvo: depende do assunto, eles serão investigados pelos pesquisadores e passados para o público. Mas o público-alvo, normalmente, o artigo de divulgação científica é a população de modo geral.
Então, esses elementos vocês recordam que é um texto científico numa linguagem ajustada para a maioria da população, ou para a população de modo geral, né? Quando fala maioria, né, que tem acesso a esse tipo de informação. Depois pensamos que a finalidade dele é trazer de uma forma, vamos dizer assim, sucinta, clara, objetiva, algo relacionado à ciência que talvez nós teremos muitas dificuldades em entender o artigo científico, tudo bem? Público em geral, a população, porque todos os assuntos relacionados à ciência, alimentação, enfim, transportes, meio ambiente, tudo que a ciência faz como pesquisa e traz para nós é bem-vindo. Na sequência, nós temos aí um texto, tem uma imagem interessante, eu vou deixar um pouquinho aí na tela para vocês observarem, se vocês conhecem esse bichinho, já viram algo parecido, diferente, né? Então, este aí é um morcego. E o que o morcego tem a ver com a nossa aula? Pois é, nós vamos agora trabalhar um texto que ele foi dividido em 4 partes. Hoje nós vamos fazer a leitura da primeira parte, onde você vai localizar informações relacionadas à questão das ciências. Você depois pode redigir esse texto com suas palavras, o que você entendeu desse primeiro momento. Então nós temos um morcego que está aí comendo uma frutinha, tá, no seu habitat. Eu coloquei uma animaçãozinha aí, tudo bem? Esse material ele está no caderno Currículo em Ação, na página 207, tá? O material do professor, mas do estudante também. Depois eu confiro com vocês a página. Aí na sequência, vamos lá, tem uma informação relacionada à imagem. Então vamos lá. As ferramentas computacionais e matemáticas desenvolvidas para estudar as relações entre os morcegos e as plantas podem ser aplicadas a qualquer outro ecossistema. Aí tem a foto do Marco Melo. Então, nós sabemos agora que o que foi feito como pesquisa, as ferramentas, o estudo que foi feito para estudar aqui no caso as relações dos morcegos e das plantas, servem para estudar qualquer outro tipo de ecossistema. Já temos a informação aí na legenda da foto. Aí na sequência nós temos o texto. Nesse texto está daquela forma que nós falamos da estrutura. Tem título, um subtítulo e na sequência vem a introdução, depois o desenvolvimento e conclusão. Vamos ao título do nosso texto. USP lidera força-tarefa para descobrir as conexões entre as espécies. Então, a USP lidera uma força-tarefa para descobrir as conexões entre as espécies. Primeiro, força-tarefa é quando um grupo de pessoas, né, várias pessoas ou uma ou mais, se reúne para fazer algo de maneira rápida, até mesmo, e também grupo, algo que todo mundo colabora. Então, uma colaboração. Tudo bem? Aí na sequência temos o subtítulo, nosso subtítulo. Estudo poderá prever consequências de desastres ecológicos como o que está ocorrendo no Nordeste. Então esse texto é do dia 25/11/2019. Aí você também pode e deve buscar informações do que aconteceu, o que será que ocorreu nesse período de 2019. Está falando assim que isso vai atrelar. Aí nós temos uma informação que não está explícita. Você tem que provavelmente buscar informações ou esperar que no texto, no decorrer do texto, tenha essa informação do que ocorreu ali no Nordeste, tudo bem? Agora vamos à introdução do texto e vamos entender um pouquinho mais o nosso artigo de divulgação científica. Na tela, vamos lá. Bom, a pergunta aqui. O que leva um grupo de pesquisadores das instituições mais qualificadas do planeta a se unirem para estudar morcegos e suas relações com as plantas ou com plantas? As descobertas desses cientistas, à primeira vista, sem muita importância, ganharam as páginas de uma das revistas mais relevantes do mundo nas áreas de ecologia e evolução. Aí o nome dela em inglês, Nature Ecology Evolution. Então, eu comentei para vocês o seguinte, toda vez que aparece no texto essas informações, voltando, deixa eu grifar aqui para vocês, para facilitar, né? Caneta lilás, que eu gosto. Aqui é a fala de alguém que está redigindo o texto. Então, essa informação, a pessoa que está escrevendo, quem acrescentou. Ela colocou, então, que parece ser algo sem muita importância, a questão dos morcegos e das plantas, tá? Então, esse primeiro passo é importante.
Depois, continuando aqui a parte do desenvolvimento do texto. Para compreender o trabalho dessa força-tarefa, no caso, a equipe, a organização, né? Então, para compreender o trabalho dessa força-tarefa da ciência, formada por 2 professores da USP e mais 2 pesquisadores, 3 brasileiros e 5 estrangeiros. Para esquecer, né, basta, né, aqui ele vai também um adendo. Não aparece aqui nenhum traço, mas nós sabemos que aqui entra uma informação. Basta esquecer os morcegos e as plantas, temporariamente, e pensar no desastre ecológico que está ocorrendo no litoral do Nordeste. Hoje, é impossível calcular as consequências que o óleo pode trazer ao ecossistema da região. Então, nós ainda não sabíamos o que tinha acontecido no Nordeste, mas aqui já fala que tem óleo e traz algum tipo de consequência ao ecossistema da região. No entanto, o impacto da contaminação poderia ser calculado se houvesse um banco de dados com informações sobre os animais que vivem no local, bem como as relações que são estabelecidas entre diferentes espécies. Foram dados desse tipo, nesse caso, mostrando as interações entre morcegos e plantas registradas ao longo de 70 anos por centenas, né, de naturalistas que deram origem ao estudo. Aí o nome do estudo está aqui para nós. Qual o nome do estudo? Compreendendo as regras de montagem de uma rede de multicamadas continental. Então, nessa primeira parte aqui, vamos parar um pouquinho e vocês vão pensar o seguinte. Nós já temos aí, então, o título, o subtítulo, as informações explícitas estão ali, e quando começa a falar que aconteceu algo no ecossistema no Nordeste, você não tem essa informação, o que realmente aconteceu, mas você sabe algo relacionado ao vazamento, né, de óleo naquela região. Tá? Então, nós temos essas informações. Então, tivemos informações explícitas e levantamento de hipóteses. O que será que ocorreu, né, que está mencionando que pode ter afetado um ecossistema? Então, é bom pensar aí neste contexto, tá? Essas informações, a princípio, no primeiro momento, não são explícitas. Então, vamos para outra parte do texto. Aí, na sequência aí, nós temos no texto já as falas. E nós começamos aí algo importante, com aspas e fechamento de aspas, porque é a fala. E quem está falando nesse primeiro momento? A fala do professor Marco Marcelo. Então, vamos verificar o que o professor mencionou. Nosso estudo mostra que é possível analisar como a extinção de espécies de animais e plantas afeta o equilíbrio de um ecossistema, alterando a biodiversidade em diversas regiões do planeta. Então explica o professor, né, um dos pesquisadores, o Marco Melo, que ele é do Instituto de Biociências, né, da USP. E ele também, né, que foi ou é um dos que lideraram ou que liderou essa questão da força-tarefa. Depois, como o Marco falou, e a continuação não é fala dele, nós percebemos que tem mais aspas. Então, a fala de uma outra pessoa. Vamos lá, agora a próxima fala de quem que é? É a fala do professor Francisco Rodrigues. As ferramentas computacionais e matemáticas que desenvolvemos para estudar as relações entre os morcegos e as plantas podem ser aplicadas a qualquer outro ecossistema. Completa, então, o professor Francisco Rodrigues. O professor é do Instituto de Ciências, Matemática e de Computação da USP, mas essa USP aqui é de São Carlos. Tudo bem? Então, nós temos duas falas aí. A primeira do professor Marco, a segunda do professor Francisco Rodrigues. Continuando, vamos saber quem é que está falando nessa terceira parte, vou deixar para vocês. Então, imagine se esses cientistas tivessem à disposição dados sobre as tartarugas marinhas, os peixes, as aves, os corais e os demais animais que habitam as áreas contaminadas do litoral nordeste ao longo de muitos anos. Ora, eles poderiam utilizar as mesmas ferramentas empregadas no estudo sobre morcegos e plantas.
Assim, seriam capazes de prever as consequências que o óleo traria à teia da vida nordestina, incluindo aí os seres humanos. Então, nessa segunda parte, é bom parar, vamos lá, com calma. Nós temos, então, a fala do Marco, do professor Marco Melo, depois do professor Francisco, e na sequência aí uma outra fala. Essa fala vocês conseguem perceber se é do professor Marco, se é do professor Francisco, de quem que é essa fala? Da pessoa que está redigindo o texto ou não? Então, é algo para vocês ficarem atentos aí. A última etapa, nós temos uma imagem e legenda, a continuação, na verdade, do texto. Então, vamos lá para a foto, que é do professor Marco, e uma legenda e uma explicação. Vamos lá. O professor Marco Melo revela que, no mundo, quase 70% dos morcegos se alimentam de insetos em maior ou menor grau. Nas Américas, metade das espécies se alimenta de plantas, só que muitas delas também são capazes, ou muito delas, no caso, são capazes de comer insetos. Muitas das espécies aqui que nós estamos falando. Ou seja, os morcegos têm a dieta mais diversificada entre os mamíferos. O morcego é o bichinho que tem uma dieta diferente, mas aí estamos falando de 70% aí, dos animais que foram observados nas Américas. Então, percebe? É algo muito grande, são muitas informações. E nós temos aí duas perguntas para vocês pensarem, responderem sobre o contexto. Eu vou voltar para que vocês consigam responder. Pela leitura feita até aqui, nós estamos na primeira parte. Será que esse texto ele consegue responder o que os pesquisadores estão aí buscando? Vamos relembrar qual é a pergunta. O que leva um grupo de pesquisadores das mais importantes instituições mais qualificadas do planeta a se unirem para estudar morcegos e suas relações com plantas? Segunda questão. Quanto à pesquisa, o que dizem os professores Marco Melo e Francisco Rodrigues? O que você lembra que eles comentaram sobre essa pesquisa? Eu vou voltar aí, vou dar 1 minuto e voltar o texto só para vocês terem aí acesso. Então vamos lá, 1 minuto. Voltamos, então eu espero que vocês tenham compreendido que aí a resposta está na tela, que eles fazem essa pesquisa. Então, qual o objetivo? É conhecer se esses animais, e sua relação com a natureza e por meio do conhecimento através do banco de dados que ele tem, qual é a relação do meio ambiente, as espécies, as plantas e o morcego. Então, qual que é a pergunta? Eles conseguem responder? Deixei aí para vocês no ar. E quanto à pesquisa, o que eles falam? O Marco já diz que é possível analisar a extinção de algumas espécies de animais e plantas e como ela afeta o equilíbrio do ecossistema. E o Francisco Rodrigo já diz sobre a questão da matemática, a questão dos aplicativos e as informações de dados para saber a questão do ecossistema. Nós temos mais questões, mas eu aguardo vocês aqui na interação para falar um pouquinho mais sobre esse texto. Muito obrigada, equipe.